satisfeitos estamos, né? Eu gostaria de abrir para a plateia, fazer perguntas a vocês, que até agora fui eu que fiz interferências, mas eu gostaria que meus colegas que estão aqui presentes possam, acho que ainda dá tempo, uma pergunta. Não dá? Diolinda, hein? Eu sou a dona do microfone, eu estou curiosa, vou usar do meu poder de estar detendo o microfone do seu lado esquerdo. Estou aqui. Viu? Eu quero parabenizar a sua mesa, fantástica. Eu sou encantada com esse mundo editorial. E eu vou revelar uma coisa que antes, na época, eu não podia dizer, não é? Porque era trabalho, coisa e tal. Mas eu conheci Carlos Fialho nesse projeto quando eu estava na comissão da lei de Djalma Maranhão. E tive a felicidade de avaliar um projeto dele, né? E que era justamente 4 livros. E eu fiquei encantada, não é? E realmente, pelo projeto, a gente percebia que eles, justamente o que ele declarou, né? Eram os livros, e que eles estavam produzindo os livros sem ter, né? Assim, sem ter começado a formalização do empreendimento. Eu achei a proposta fantástica, né? Aí é tanto que recomendei coisa e tal. E depois eu observei a evolução, porque é difícil. Não basta você ter a ideia, você implantar. Você tem que gerir, tem que amar. Aí eu li um dia desse, como vocês falaram, eu li que para ter sucesso tem que ter motivação, entusiasmo. Se não tiver a paixão, a gente não chega lá. E o dinheiro é a consequência. Então, a gente tem que focar no que gosta de fazer. E eu acho que vocês são resultados disso, como nós também, escritores, né? Vocês amam a editoração, amam os livros, né? E essa forma resolveram ganhar a vida, não é? Como a Luísa já havia deixado antes o banco, né? Agora a Cleodivan, e optaram por viver disso. Isso significa que isso é sucesso. Vai ser para nós também, escritores potiguares, porque vocês vão ter que sobreviver disso, né? E para sobreviver disso, vocês têm que ter sucesso, têm que gerir bem seus negócios. Então, eu desejo muito sucesso a todos vocês, viu? E sou encantada, continuem, porque é por aí. A transformação do mundo, eu acredito, passa pela leitura. Não tem outro caminho, Fialho, como você. Concordo plenamente. Que eu acredito que é o ponto de vista que todos colocaram aí na mesa. Muito obrigada a todos vocês por aceitarem o nosso convite. E pode ter mais 2 perguntas, certo? Antes de encerrarmos. Zé de Castro foi o primeiro a se inscrever. Castro. É uma alegria grande assistir essa conversa sobre a política editorial, que é algo assim que tem me deixado muito gratificado. A gente pode dizer, uma palavra estrangeira, que no Rio Grande do Norte está acontecendo uma espécie de boom da publicação. Eu separei bem para não ficar um cacófato, né? E feliz porque eu tenho os meus 3 editores aqui na mesa, né? Eu tenho o livro com a CJA, com a Unileveira, com o Terra Brasílias, né, que foi até Havana, e o Quando Chover Estrelas, na época ele era Jovens Escribas, agora é só escriba, né? E lembrar também que nós temos aqui na nossa plateia novas editoras surgindo. A própria Jânia está com um selo editorial, o filho dela, né, BS3, a SPVA está com um selo editorial também, que está lançando. Recentemente surgiu a Eva Potiguar Produções. Então nós estamos tendo realmente agora não só a questão da escrita, mas a editoração parece estar ganhando uma força, né? E isso é importante. Agora, o ponto central é o seguinte: eu costumo sempre dizer que escrever não é muito difícil, publicar é um pouquinho mais. Agora, chegar na ponta, chegar até o leitor, esse é o maior dos desafios.
E as editoras, eu tenho sentido que elas têm começado a fazer esse trabalho, de apoiar cada vez mais o autor, para fazer o autor chegar nas feiras, chegar às bienais, chegar às escolas, enfim, chegar ao público. Então eu quero parabenizar a todos os editores aqui, que todos eles têm essa preocupação de fazer o autor chegar até o leitor. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Castro. No final, você dá um fechamento, certo, Yulinda? Assim, se houver réplica, alguma coisa, acho que até agora não, só elogio, né? Vou passar agora para Cláudio Wagner. Tá, também é uma editora. Primeiramente, boa tarde, né? Clodivan, outro dia eu estava numa discussão grande, um cara dizendo que Clodivan fez uma loucura. Eu disse que Clodivan é um dos caras mais equilibrados que eu conheço. Então, não se preocupe não, se ele saiu do correio, ele sabe justamente o que está fazendo. O cara chega e dá um pulo assim. Isso é só para você entender as coisas. Fialho, eu li um livro que vocês lançaram, eu acho que o ano passado, Caio na Terra da Música, do Júlio Lima. Amei o texto, muito bem escrito, que prova que tem muita coisa na literatura potiguar para a gente ler, para a gente perceber, inclusive para a gente conhecer outras pessoas, né? Que às vezes a gente também se fecha no mundo e acha que tudo está apenas naquele nosso mundo, né? Mas tem várias ideias. Mas o que eu quero falar e o que eu quero perguntar a vocês, apesar do Fialho já ter até dito, não paga meus boletos, eu também, inclusive eu sou professor, eu estou professor, mas na verdade eu sou vendedor. Eu vou sair da educação porque na verdade eu nasci para a área de vendas. E também escrevo, né? Eu sou poeta, também escrevo, também entro nessa vibe. Também um dia devo estar carregando caixa, mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: nós não vivemos mais na Idade Média, o que é excelente. Mas estou dizendo enquanto historiador do ponto de vista da história, da temporização da história. Significa dizer que o lucro que a Igreja Católica tanto proibiu, ele não é um crime. Não é crime ter lucro. Então, como pensar dentro da ideia do mercado editorial, né? Para ir além, inclusive isso até para explicar, vamos dizer, José de Castro, você só escreva, que eu sei que você escreve muito bem. Mas eu quero que o seu texto me dê lucro, e dê lucro também para você. Nessa relação editor, escritor, editor. Então, como trabalhar isso com o público, sem que as pessoas tenham esse medo, ou façam esse beicinho. Independente da gente ser contra ou a favor do capitalismo, mas a gente vive na sociedade do capital, e todo mês, quando as contas estão fechando, dá aquela agonia na gente, porque às vezes você soma e você diz, poxa, eu não posso esticar o meu salário ao tempo de pagar os boletos que estão vencendo. Então, nessa visão, existe no Rio Grande do Norte um mercado de leitores, e junto desse mercado de leitores, existe o outro lado, os escritores, para que a gente trabalhe a questão do lucro, certo? Essa é a pergunta para vocês dois aí. Para vocês três. Vocês três. Vamos lá. Pronto, eu vou começar, até porque a minha resposta é bem rápida, até porque não tem muito lucro não. Aí deixa o Clodivan responder mais demoradamente, porque lucro ele entende mais. O que eu faço eu tento que cada projeto que eu publico, né, por exemplo, se eu pego um livro do Zé de Castro, como eu peguei o Como Chover Estrelas, por exemplo, Quando Chover Estrelas, eu considero como um projeto independente. Ele tem um custo, ele tem o investimento necessário que foi feito nele, ele tem um número de livros produzido e a partir disso eu estabeleço um preço. Eu tenho que vender tantos livros para que aquele projeto em que eu investi tantos R$1.000, ele me dê retorno. E aí a gente começa a correr atrás. Eu junto com o autor, que é o meu vendedor mais importante, é o autor. E aí a gente vai atrás até chega no que se chama, né, que os economistas chamam de breaking point, né, que é a partir do momento em que empata.
E aí dali para frente é lucro. Então eu faço coisa mesmo de gestão. Você tem que fazer planilha, tem que fazer conta, tem que se organizar para saber que aquele livro custou tanto. Cada exemplar produzido aquele livro teve um custo médio de tanto. Então para ele dar lucro você tem que maximizar. Tem que contar também comissões que vão ter pelo caminho de eventuais livrarias e tal. As vendas que você vai fazer direto, por exemplo, no lançamento que você faz fora de livraria e tal, você vai ter um faturamento maior. Enfim. Você entender não só de letra, mas de números. Então, isso é uma coisa que também no mercado imobiliário isso é muito comum. As construtoras, elas cada uma tem sua empresa, seu CNPJ constituído, mas elas consideram cada empreendimento imobiliário, elas abrem um CNPJ diferente. Porque não sei se vocês sabiam disso, mas se um prédio que ela constrói dá prejuízo, o outro pode dar lucro, e é a somatória disso que faz a constituição da empresa, né? Eu também andei lendo sobre Hollywood e tal. Os estúdios de Hollywood são assim também. Cada filme que eles lançam tem um CNPJ independente, porque se um filme dá prejuízo, quem vai à falência é aquele CNPJ do filme, e não a empresa, né? E não puxa os outros para baixo, enfim. Mas enfim, isso, ter noções básicas de gestão, sabe? Senão você não consegue ser editor. É isso, assim, a gente consegue fechar os anos no azul, não consegue um estouro, uma explosão, e teve vários anos que a gente fechou no prejuízo mesmo, teve que pisar, não pisar no freio, mas tirar o pé do acelerador e tudo, mas é isso, a noção de gestão. Agora, e aí eu falando assim, não é porque ele está aqui não, mas eu admiro muito Cleodivan como gestor, né? Porque assim, para eu conseguir, como eu falei aqui, para eu conseguir fechar o meu balanço, né, o Carlos Fialho, pessoa jurídica, ele precisa se envolver com outras atividades, né? Então eu tenho clientes de publicidade ou de roteiro, como a InterTV, o Sebrae, algumas produtoras de vídeo da cidade, algumas agências de propaganda. Se eu não tiver essas pessoas que me procuraram para escrever para eles exatamente por causa do meu trabalho como escritor, eu não fecho os meus balanços. Agora, Cleodivan, o que eu admiro muito é que ele está conseguindo crescer nessa realidade e está fazendo projetos super ousados e arrojados, como por exemplo essa baita ideia do edital anual. E eu já fui para o lançamento da editora dele recente, com 4 livros de uma vez, aquele que teve Júnior Dalberto e outros 5, né? E assim vai, assim, eu acho que se ele está fazendo isso, é porque a mais-valia, né, já que você quer saber de lucro, no caso dele está indo bem, e aí é o gancho que eu dou, né, o gancho da rede que eu dou, está armado aqui, e aí você arma aí no outro gancho para falar como você tem conseguido prosperar nesse ambiente tão árido e inóspito, né, da cultura e mais especificamente da literatura.